capítulo 1, meus irmãos, começa trazendo a narrativa da criação. E na narrativa da criação, nós não começamos pela ordem, mas começamos por aquilo que havia de desordem, por aquilo que havia de crítico, de caótico na natureza. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Havia trevas. Então, Deus vai agir para trazer luz em um ambiente em que há trevas. Nós queremos pensar com vocês sobre um novo começo que é oferecido por Deus. E quando nós pensamos em um novo começo oferecido por Deus, nós precisamos convir que Deus é alguém que está sempre dando novas oportunidades às pessoas. Quando uma criança nasce, é um novo começo que Deus está permitindo à humanidade. Quando dois jovens se casam, é um novo começo que Deus está permitindo à família. Há situações em nossa vida que nós não refletimos como novos começos, mas Deus está sempre nos dando a oportunidade de recomeçar, de encerrar ciclos e iniciar outros. Todo início de ano carrega expectativas. É aquele momento que nós esperamos fazer aquilo que não conseguimos fazer no ano anterior. É o momento em que os planos se realinham. É o momento em que os sonhos são colocados na prateleira mais alta. É o momento de expectativa, de formular novos projetos, novas ideias. Mas também é um período em que as feridas se revelam, as dores se manifestam, as tristezas também aparecem. Muitas pessoas chegam a este novo tempo com o coração cansado, com a mente sobrecarregada, com uma alma ferida pelo pecado, pela culpa, pelas perdas, pela ausência de sentido. A Bíblia nos apresenta logo em seu primeiro capítulo um Deus que entra no caos para restaurar. E é sobre restauração como oportunidade de novos inícios que queremos que você pense nesta noite. Um Deus que entra no caos para restaurar. Gênesis 1 não é apenas um relato da criação do mundo, mas é também um relato do Deus que faz com que novas coisas sejam criadas. Um Deus que permite novas oportunidades. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. Estava coberta por trevas. Assim também está o coração do homem quando ele está longe de Deus. Quando ele está longe do Senhor Jesus, o seu coração está em trevas. E é isso que habita a alma dessa pessoa. Mas a boa notícia é que o Evangelho de Deus, ele não nos abandona no caos. O Evangelho, ele age para transformar o caos e colocar ordem na vida das pessoas. Gênesis 1, de 1 a 3, vai dizer que a luz aparece nas trevas. Deus ele não pede permissão às trevas para agir. Ele simplesmente diz: haja luz. O Evangelho começa aqui.
Deus trazendo vida onde só havia escuridão. Jesus afirmou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, é claro quanto a isso. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Jesus nos oferece a oportunidade de vislumbrar a luz numa realidade em que existe trevas espirituais. A restauração começa quando a luz de Cristo alcança o coração humano. Gênesis 1, de 6 a 8, vai nos convidar a olhar para cima novamente. Vejam aí o que diz o texto. Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas, diz a palavra. No relato da criação, o firmamento vai surgir como um ato divino de separação e de organização. Antes desse momento, tudo era confuso, tudo era sufocante, só havia águas, não havia espaço para respirar, não havia como subir e receber oxigênio. As águas se misturavam, não havia horizonte, não havia fôlego. O firmamento, então, cria o espaço que permite respirar. As águas, na simbologia bíblica, frequentemente representam caos, instabilidade, ameaça. Quando Deus cria o firmamento, Ele não elimina as águas, mas Ele as coloca em seus devidos lugares. Isto é muito pastoral, meus irmãos, porque muitas pessoas, elas não estão destruídas porque sentem dor. Mas muitas delas estão destruídas porque a dor tomou todo o espaço da alma. A dor inundou de forma tão profunda o coração e a vida dessa pessoa que ela não consegue enxergar perspectiva. Ela não consegue ver saída, ela não vislumbra um novo horizonte. O pecado, a culpa, a ansiedade, a depressão nos comprimem, nos sufocam, nos deixam sem ar espiritual. A restauração começa quando Deus cria novamente o espaço interior. A restauração começa quando Deus abre na nossa vida um espaço para a fé, um espaço para a esperança, um espaço para ouvir a sua voz. Aqueles que estão vivendo momentos de profunda amargura, muitas vezes não conseguem nem mesmo orar, não conseguem nem mesmo ter fé, não conseguem nem mesmo se alegrar ou ter esperança. O Deus que restaura entra na nossa vida para permitir que a fé se renove, que a esperança nos traga novas perspectivas, e há lugar para ouvir a voz do Senhor quando a nossa alma se permite ser tocada. O salmista, no Salmo 34, 6, vai dizer: este aflito clamou, e o Senhor o ouviu. A alma cansada, aflita, angustiada, que clama com fé, Deus ouve e responde às orações. O pecado nos mantém presos ao chão. Sem firmamento, tudo é horizontal. Não há para onde olhar. O pecado produz exatamente isso, uma vida sem verticalidade. Uma vida que não consegue olhar para cima, que não consegue enxergar um Deus maior do que o seu problema, sua luta, sua tribulação, seu sofrimento. O olhar fica preso às circunstâncias. A mente fica refém da culpa.
O coração perde a referência do céu. O pecado nos faz viver apenas reagindo, sobrevivendo, suportando, mas não contemplando, não nos alegrando diante do Senhor e não percebendo a grandeza do Senhor. 2 Coríntios 4, verso 4, vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E aquele que vive a realidade em que está dominado pelo pecado, perde de fato essa perspectiva da espiritualidade. Deus nos chama a levantar os nossos olhos. Quando o firmamento é criado, surge o céu. Agora existe um acima. Agora existe algo em que podemos olhar para o alto. Restauração não é apenas resolver problemas. É recuperar a capacidade de olhar para Deus, de enxergar a grandeza do Senhor. Levantar os olhos é um ato espiritual. É reconhecer que há algo maior do que a dor. É admitir que nós precisamos de socorro. É voltar a confiar. Eleva os meus olhos para os montes, diz o salmista. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Salmo 121 e 2. Em Cristo, meus irmãos, o firmamento definitivo é estabelecido. O Novo Testamento revela que Cristo é a ponte definitiva entre o céu e a terra. É aquele que permite a conexão entre o homem pecador e o Deus Santo. É aquele que se permite ser o vetor por meio de quem nós vamos chegar a Deus, a presença do Senhor. O pecado havia separado o ser humano de Deus, mas Jesus promove a reconciliação daquele que estava rompido com o Senhor. 2 Coríntios 5,18 vai dizer que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Em Cristo, meus irmãos, o céu não mais está fechado. O acesso ao Pai é restaurado. A oração volta a fazer sentido. A esperança deixa de ser ilusão. Na cruz, Jesus foi levantado da terra para que nós pudéssemos levantar os olhos novamente para o céu. Quando olhamos para a cruz, nós não estamos olhando para as circunstâncias, para os nossos sofrimentos, para os nossos problemas, mas nós estamos olhando para aquele que traz solução, para aquele que apresenta resposta para a nossa dor e o nosso sofrimento. Olhar para cima muda a forma de viver aqui embaixo. Quando o céu volta a ser referência, o sofrimento não desaparece, mas ele ganha sentido. A dor não nos define, o medo não nos governa. Paulo declara: se vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Filipenses vai dizer: tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é agradável, de boa fama, nisso pensai. E na sequência vai dizer: seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Restauração é quando aprendemos a viver na terra com os olhos no céu. Há uma história que é possível contemplar a grandeza de Deus por meio das circunstâncias. Talvez hoje você esteja vivendo comprimido pelas águas, esteja vivendo um momento de problemas, um momento de culpas, vivendo o seu momento de luto, de angústia. Deus está criando um firmamento novamente. Deus está abrindo espaço para você respirar, para você orar, para você crer, para você esperar. Um lugar firme é onde nós podemos ficar os nossos pés. E Gênesis 1, 9 a 10 vai mostrar isso.
Deus cria chão firme. Se antes tudo era instabilidade, agora Deus vai criar um chão que dá firmeza. Quem entrega a sua vida a Cristo encontra fundamento sólido. Jesus é a rocha sobre a qual uma vida pode ser construída com segurança. Uma vida que possa voltar a frutificar. Gênesis 1, de 11 a 12, vai nos apresentar esse Deus que ordena que a terra produza fruto, que a terra produza erva, alimento, planta, árvore frutífera, cada um segundo a sua espécie. O texto bíblico revela que a frutificação, meus irmãos, não nasce do acaso, mas brota da palavra criadora de Deus. Onde havia silêncio, brota vida. Onde havia esterilidade, surge abundância. Esse princípio ecoa de forma poderosa na experiência da restauração espiritual. O pecado, ele não apenas nos afasta de Deus, mas ele compromete nossa capacidade de frutificar. A alma ferida torna-se improdutiva, seca, limitada à sobrevivência. Contudo, quando Deus fala novamente, agora por meio do Evangelho, Ele não apenas resgata, mas Ele recria. Ele nos torna novas criaturas. Paulo vai dizer isso lá em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. O plano da redenção, meus irmãos, Cristo é a palavra. No plano da redenção, Cristo é a palavra viva, palavra que devolve a fertilidade ao solo de um coração humano. O Evangelho, ele não é apenas um convite ao perdão, mas é um chamado à transformação profunda. É um chamado a viver de fato a realidade de ser uma nova criatura. Uma vida restaurada, ela não permanece estéril. Ela passa a produzir frutos visíveis, arrependimento genuíno, amor sacrificial, obediência perseverante e testemunho fiel. Além disso, o texto de Gênesis afirma que cada planta frutifica segundo a sua espécie. Isso nos ensina que a restauração, ela não nos descaracteriza. Pelo contrário, Deus restaura nossa identidade original. Quando Deus entra na vida de alguém, está restaurando essa pessoa aquilo que era o desejo inicial do Senhor, de um homem que mantenha a relação contínua com Ele, como alguém criado à sua imagem e à sua semelhança. Em Cristo nós somos conformados à sua imagem, como está lá em Romanos 8, 29. E os frutos que surgem, eles vão refletir o caráter do próprio Cristo em nós. Gálatas, capítulo 5, 22 a 23, vai trazer a realidade do fruto do Espírito, que é algo que se manifesta naqueles que têm Jesus em sua vida. Assim, meus irmãos, uma vida tocada pelo Evangelho torna-se sinal visível do agir de Deus no mundo. Onde antes havia culpa, nasce a graça. Onde havia medo, surge a fé. Onde havia morte espiritual, floresce vida abundante. A restauração divina não termina no resgate do passado, mas se manifesta na frutificação contínua para a glória de Deus e para o bem do próximo. Deus não restaura apenas para curar o que foi perdido, mas para fazer florescer aquilo que nunca existiu sem Ele. Por isso, nós podemos ver nos versículos 14 a 15 de Gênesis 1, a direção e o sentido para a vida que nós vamos aprender com esse aspecto da criação. Quando Deus cria os luzeiros no firmamento, com uma
função claramente definida: governar o tempo, marcar as estações, dias e anos, iluminar a terra. Eles não existem apenas para embelezar o céu, mas eles existem para orientar a vida também. A criação revela um Deus que não age de uma forma aleatória, mas estabelece ordem, dá ritmo, dá direção, ele mostra o caminho. No plano espiritual, essa verdade aponta para uma realidade profunda. A ausência de luz gera desorientação. O ser humano afastado de Deus até continua existindo, mas ele perde a referência. Vive confuso quanto ao sentido da vida, às prioridades, aos valores, ao destino eterno. O pecado, ele não destrói a capacidade de viver, mas ele compromete a capacidade de discernir. Os luzeiros nos ensinam a direção, nos mostra o caminho, que direção não é fruto da intuição humana, mas de uma fonte externa e superior, um Deus que está acima de cada um de nós. Assim como ninguém define o próprio sol, ou mesmo a lua por si mesmo, da mesma forma, o sentido último da vida. As pessoas não conseguem definir isso por si mesmo. Elas são convocadas a descobrir esse sentido. Quando o homem tenta ser sua própria luz, ele caminha em ciclos de frustração, repetindo erros e perdendo-se em falsas promessas sem maiores significados. O Evangelho, então, se apresenta como a luz restauradora de Deus. Jesus declara: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nele a existência volta a ter direção, não apenas para o presente, mas nos dá um horizonte eterno. O Evangelho ilumina decisões, redefine prioridades, reposiciona o coração no centro da vontade de Deus. O discípulo que não busca orientação para cumprir aquilo que tenha que realizar nessa vida, certamente alguém que dá muitas cabeçadas porque deixa de ter a orientação de Deus. Os luzeiros marcam o tempo. Isso nos lembra que a restauração também envolve compreender o kairós de Deus, o momento da ação de Deus na história. O Evangelho nos ensina a viver com sabedoria, com discernimento, procurando entender os tempos, as estações, sabendo quando avançar, quando esperar, quando recuar, quando confiar. Uma vida restaurada deixa de ser reativa e ela passa a ser conduzida pelo Espírito de Deus. Por fim, os luzeiros foram colocados para iluminar a terra. A restauração nunca é apenas individual. Quem recebe direção de Deus torna-se também instrumento de luz que se reflete na vida de outros. Uma vida guiada por Cristo passa a refletir a sua vontade em meio a uma geração confusa, oferecendo esperança, oferecendo sentido, oferecendo caminho, um caminho seguro para aqueles que estão ao seu redor. Por isso que o testemunho de um cristão tem muito peso na sociedade, porque onde você está representando Cristo. Aquilo que você faz pode ser uma mancha ou pode ser algo que ilumine o caminho de alguém. Aquilo, ou o modo como você vive, pode ser um instrumento que conduz as pessoas às trevas, ou pode ser alguém que ilumine o modo como as pessoas podem enxergar vida a partir do seu testemunho. O cristão, ele é visto de um modo diferente. Há uma pessoa desse ambiente virtual que, num certo momento da sua vida, se apresentava como um ateu,
e discorria sobre seus posicionamentos, e não havia crítica quanto a esse posicionamento. Mas ele começou a ler a Bíblia, e ao começar a ler a Bíblia, ele descobriu verdades que uma pessoa com uma mente espiritualmente tapada não enxerga. E ele então começou a mudar a sua direção, começou a dar um novo foco aos seus posicionamentos na rede social. E a partir desse momento ele começou a sofrer críticas e retaliações daqueles que anteriormente o elogiavam por sua atitude como ateu. E aí ele diz: você pode ser candomblezeiro, macumbeiro, espírito, o que for. Ninguém vai lhe criticar por isso. Mas se apresente como cristão e você vai começar a sofrer críticas. A verdade é que o mundo enxerga os discípulos de Jesus de uma forma diferente. E ao enxergarem, cobram também um posicionamento e uma atitude diferente. Sem a luz de Deus, a vida, meus irmãos, é apenas movimento. Com Cristo, ela se torna caminho, propósito, destino. Um viajante atravessava o deserto durante a noite. Sem referência no horizonte, cada passo que ele dava parecia seguro, até que ele percebeu que estava andando em círculos. Quando ele levantou os olhos e identificou as estrelas, aí ele conseguiu se orientar, ajustando o rumo da sua caminhada para seguir em frente. Assim é a vida sem Cristo. Quando nós olhamos apenas para nós mesmos, para os nossos sentimentos, para as circunstâncias, nós perdemos a direção. Mas quando nós levantamos os olhos para a luz que Deus colocou no firmamento, Cristo, a luz do mundo, o caminho se torna claro. Ele não apenas ilumina onde nós estamos, mas ele mostra para onde devemos ir. A experiência de Jesus andando sobre as águas e Pedro indo ao seu encontro nos ensina muito. Porque quando Pedro indaga, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo, e o Senhor diz, venha. E enquanto Pedro está olhando para Jesus, ele está conseguindo andar sobre as águas. Mas quando Pedro tira o olhar de Jesus e vê a agitação das ondas, então ele tem medo e ele começa a se afundar. Aqueles que estão olhando somente as circunstâncias, aqueles que estão olhando somente o mar agitado ao seu redor, estão perdendo de vista que por trás do mar tem um Deus que criou o mar. Por trás da tempestade tem um Deus maior do que a tempestade. E as pessoas ficam presas apenas às dificuldades que estão no seu entorno. É preciso enxergar e olhar aquele que pode dar resposta diante da tempestade. Aquele que pode ordenar o mar, acalma-te. Aquele que pode dizer ao vento, aquieta-te. É preciso ter um olhar erguido para o alto e enxergar o Senhor. A restauração começa quando nós paramos de andar às cegas e passamos a caminhar guiados pela luz de Deus. Gênesis 1, 20 a 22 vai nos mostrar que a palavra gera vida que alcança outros. A restauração não para em nós. Deus nos chama a sermos instrumentos de vida. Quem foi alcançado pela graça passa a anunciar essa graça. Daí porque ao discípulo é dado a ordem, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O discípulo é alguém convocado a não se acomodar, mas é convocado a ir semeando a palavra. É preciso resgatar a identidade e o propósito de Deus em cada um de nós. Isso também precisa ser restaurado. Gênesis 1, 26 a 30 vai nos ensinar isso. O ápice da criação acontece quando Deus declara, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Diferentemente de tudo que havia sido criado até então, o ser humano
nasce a partir de um ato deliberado e relacional de Deus. A identidade humana não começa na função, no desempenho ou na utilidade, mas no fato de refletir o Criador. A imagem de Deus confere ao ser humano dignidade intrínseca, valor que não pode ser perdido mesmo após a queda. Você enxerga uma pessoa viciada numa calçada. Ali está alguém vivendo uma vida indigna, mas ali está alguém que traz em si mesmo a imagem de Deus. Por isso, aquela pessoa deve ser tratada com amor e com a reverência de alguém que pode sair daquele estado de indignidade e recuperar a sua dignidade. A imagem de Deus confere ao ser humano dignidade, valor que não pode ser perdido mesmo após a queda. Contudo, meus irmãos, o pecado distorce essa imagem. O homem continua sendo imagem de Deus, mas uma imagem quebrada, confusa sobre quem é, alguém inseguro quanto ao seu valor, alguém desconectado do propósito para o qual foi criado. Daí surgem crises de identidade, comparações destrutivas, uma busca incessante por significado em coisas passageiras. O Evangelho entra exatamente nesse ponto de ruptura. Em Cristo nós vemos a imagem perfeita de Deus. Colossenses e Hebreus vão nos ensinar isso. Ele não apenas revela quem Deus é, mas revela também quem o ser humano deveria ser. Pela reconciliação com o Pai, a imagem de Deus em nós é restaurada progressivamente. A salvação não é apenas perdão do passado, mas é uma reconstrução da identidade do homem, identidade perdida lá com a queda, com o pecado. Restaurados em Cristo, nós descobrimos que nossa identidade precede a nossa missão, mas nunca se separa dela. Em Gênesis, Deus abençoou o homem e a mulher, e em seguida os envia para governar, para frutificar, para cuidar da criação. Da mesma forma, no Evangelho, nós somos aceitos antes de sermos enviados. A dignidade restaurada gera responsabilidade. O amor que nós recebemos vai gerar em nós missão, sentimento de responsabilidade com o outro, com a causa. Assim, o Evangelho nos devolve não apenas valor pessoal, mas também propósito existencial. Restaura o sentido da vida da pessoa. Não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para a glória de Deus e para o bem do próximo. Uma vida restaurada compreende que foi criada para refletir Deus no mundo, representar seu caráter e participar ativamente da sua obra redentora. Em Cristo não apenas sabemos quem somos, mas entendemos por que existimos e para quem vivemos. E aí nós vamos ver o desfecho em Gênesis 2, de 2 a 3, com o descanso para a alma. Deus descansa no 7º dia, não por cansaço, mas por plenitude. O descanso divino é a celebração de uma vida de alguém que completou a obra que tinha para realizar. Perfeita, suficiente, obra que por si mesma anuncia aquele que a criou. Ao santificar o 7º dia, Deus estabelece um princípio espiritual. O ser humano não foi criado apenas para produzir, mas para viver a partir da comunhão com o Criador. O descanso, portanto,
precede o esforço humano. Adão não começa trabalhando, ele começa descansando em Deus. Esse detalhe revela que a identidade e o valor do ser humano não estão no fazer, mas no ser diante de Deus. Quando essa ordem é invertida, surgem a exaustão, a ansiedade, o peso espiritual que marcam a vida caída. Com a entrada do pecado, o descanso é rompido. A terra passa a produzir com dor e o coração humano passa a viver inquieto. O homem tenta provar seu valor por meio do desempenho, da religiosidade ou do controle, mas nunca encontra a paz verdadeira. A alma, ela permanece cansada, ela está carregada, ela está com sobrepesos que não foi criado para que ela suportasse. E é nesse contexto que as palavras de Jesus vão ecoar como um cumprimento pleno do descanso de Gênesis. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, exaustos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cristo, meus irmãos, não oferece apenas alívio emocional, momentâneo, mas ele oferece também um descanso existencial. Em Jesus, a obra da redenção é consumada na cruz. Tetelestai, está consumado. Assim como Deus descansou após a criação, o crente descansa na obra completa de Cristo. Em Cristo, cessam as tentativas de autojustificação. Não precisamos mais provar nada diante de Deus. O descanso da alma nasce da confiança no perdão recebido, na aceitação graciosa, na soberania do Pai. Esse descanso, ele não elimina o trabalho, mas ele transforma o modo como nós vivemos. Trabalhamos a partir do descanso e não em busca dele. Por fim, o descanso bíblico aponta para uma realidade presente e futura. Hoje nós experimentamos o descanso espiritual em Cristo. Amanhã estaremos experimentando o descanso eterno prometido por Deus em Hebreus 4, de 9 a 11. Uma vida restaurada aprende a viver nesse ritmo santo, confiar, descansar e caminhar com Deus. O verdadeiro descanso não é a ausência de lutas, mas a certeza de que a obra mais completa já foi feita por Cristo. Há uma obra musical que encanta a todos que a escutam, a Nona Sinfonia de Beethoven. E é interessante perceber que na Nona Sinfonia, ele começa com acordes que parece uma luta, algo confuso, algo que demanda uma batalha emocional. Mas quando ele vai chegando no final da obra, ele introduz uma parte da sua sinfonia em que entra o coral. E o coro canta com alegria aquela parte da sua sinfonia. E é interessante que quando Beethoven faz aquilo, ele já está cego. Mas ele começa com um momento tenso, mas ele termina com um momento alegre. Você pode estar começando 2026 com suas tensões, com suas cargas, com suas preocupações. Mas você pode construir uma jornada e uma caminhada que termine com alegria, que termine com regozijo, que termine com júbilo. Então eu quero que você reflita nesse momento, ouvindo essa parte da Nona Sinfonia de Beethoven.
que você tenha começos difíceis, é possível construir uma jornada que lhe permita terminar bem, que lhe permita terminar feliz, alegre, realizando grandes coisas. Não permita que as circunstâncias ou as adversidades do momento ditem a sua história. O momento atual pode não ser o ponto final da sua história. Ela está sendo construída. E muitas vezes o momento pesado, o momento tenso, o momento de dor, de sofrimento, está lhe forjando, lhe preparando, lhe tornando alguém mais pronto para uma experiência mais profunda mais adiante. Então não despreze os momentos tensos e difíceis, mas também não descanse de buscar construir um caminho que leve às realizações. A Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E o amanhecer muitas vezes reflete um tempo da vida. Esse amanhecer nem sempre é o amanhecer das 24 horas. Às vezes é o amanhecer de uma jornada, de uma caminhada, de todo um percurso. O convite para um novo começo. O texto de Gênesis começa em trevas e termina em descanso. Assim é a jornada da salvação. Talvez sua vida hoje esteja sem forma, esteja vazia, esteja confusa, talvez o seu momento seja de caos. Mas o mesmo Deus que criou todas as coisas, oferece um novo começo em Jesus Cristo. Oferece uma nova oportunidade de recomeçar, de construir um novo caminho. Em qual fase da vida você se encontra? Em que momento você está agora? Hoje é o dia de permitir que Deus diga novamente sobre a sua vida: haja luz, haja luz, haja vida para aquele que está vivendo realidade de morte. Em Cristo há restauração, há perdão, vida nova, um novo começo. E eu convido você a pedir a Deus que olhe para o seu coração e que lhe traga descanso para a alma. Se ela está pesada, se ela está sobrecarregada, que você exercite a sua fé em lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, sabendo que Ele tem cuidado de você. Lançar aos seus pés os seus sofrimentos, suas preocupações, suas ansiedades, seus temores. Que você faça com que o caos bata em retirada e o ordenamento aconteça, para que 2026 seja o seu ano de realizações, seja o seu ano da bênção, seja o seu ano de se apropriar daquilo que Deus reserva para você, e que você possa descansar no Senhor, confiando nele, sabendo que Ele cuida de ti, qualquer que seja a situação da sua vida. Muitas vezes, meus irmãos, nós vamos trabalhar, e isso é a realidade de cada um de nós, mas é preciso também descansar no Senhor. Há um cântico que diz: é meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Vamos cantá-lo agora? Vamos oferecer ao Senhor este cântico com aquela convicção e com aquela certeza de que naquilo em que no momento estejamos precisando de restauração, Ele está presente para cuidar de nós. Ele manifesta a sua graça e a sua misericórdia para nos restaurar. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Se você